Olá, gente! Sejam todos bem-vindos ao canal Ju Pod Estética. E hoje vamos ter uma convidada muito especial. Do hospital ao propósito é o tema do nosso podcast. Estou aqui com a incrível doutora Luana Vieira e ela vai compartilhar um pouquinho de toda a trajetória dela, desde a transição de profissão. Hoje ela conquistou o consultório dela, onde ela atende as pacientes com o único propósito, que é proporcionar relaxamento, resultado. Ela vai compartilhar um pouco do conhecimento dela com a gente, impulsionar e fortalecer você, profissional da estética, que também tem esse chamado, tem esse propósito e quer fazer parte desse mundo lindo. Seja muito bem-vinda, doutora Luana Vieira. Obrigada, Ju. É um prazer ter você aqui no nosso podcast. Seja bem-vinda, doutora Luana Vieira. Obrigada, Ju. É um prazer tê-la aqui no nosso Pod Estética para compartilhar a sua história, falar um pouco da sua trajetória na estética, como nos conhecemos, Sim. né? Uma honra de aluna e hoje a gente compartilhando a estética como um propósito. Sim. E fala um pouquinho pra gente, já iniciando o nosso Pod Estética. Quem é a doutora Luana Vieira? Então, é uma menina que sonhava ser enfermeira e eu trabalhei a vida inteira, me dediquei à enfermagem hospitalar. O meu pai era técnico de enfermagem, então assim, desde que eu me entendo por gente, eu vejo ele cuidando de gente, cuidando de pessoas. A família inteira sempre foi cuidada por ele. E também ele trabalhando tanto em hospital, teve um tempo que ele trabalhou em casas de senhoras cuidando, né, de idosos e tudo mais. Então, assim, a vida inteira eu vi meu pai trabalhando como enfermeiro. E, assim, não era porque meu pai não, mas ele era um baita profissional. E aí, com o tempo foi passando e eu fui crescendo nesse ambiente, ele me levava para o hospital. Tinha reunião, ele queria me apresentar a todo mundo. Quando ele trabalhava na casa, né, desses idosos, eu também ia na Zona Sul, lanchava. Então, essa era aquela coisa, tipo, para mim era uma diversão, né? A enfermagem tornou uma diversão na minha casa. E com o tempo, eu nunca fui questionada com isso. O que você quer ser quando crescer, né? Eu lembro assim que nunca teve essa pergunta dentro de casa. Até que quando eu fui completar 15 anos, o meu pastor, ele, para falar um pouco de mim no culto, né? Ele perguntou qual era a profissão que eu queria seguir. E assim, com toda a certeza do mundo, já estava dentro de mim, eu falei assim, eu quero ser enfermeira. O meu pai não queria muito não, porque ele ficava assim, você merece ganhar dinheiro na vida. E a enfermagem trabalha muito, né? E não ganha tanto assim. Mas assim, quando eu me formei, eu fui assim, o orgulho dele, sabe? Eu via nos olhos dele aquela satisfação de, nossa, minha filha é enfermeira. Aí eu fiz a faculdade, depois da faculdade fiz a minha primeira pós-graduação, porque a gente sai da faculdade, não tem experiência e não tem a pós, né? E eu consegui bolsa na faculdade. E a sua pós foi de quê? A primeira pós foi em neonatologia, que eu também consegui uma bolsa muito boa. Então, assim, para mim, era muito certo eu seguir a enfermagem hospitalar. E com essa bolsa eu fiquei assim, nossa, é isso, eu tô no caminho certo. E eu coloquei para mim, assim, eu desenhei, na verdade, tudo que eu queria. Eu desenhei sair da faculdade, em 6 meses já estar com a minha pós, daí uns 6 meses com o meu emprego. Eu desenhei minha vida. E aí veio a realidade do desemprego. E foi muito duro, porque assim, foi uma frustração para mim dentro da enfermagem lidar com essa realidade do desemprego. E eu achava que quando eu saísse da pós, bem, agora eu já tenho uma pós, mas não aconteceu. E com isso veio depressão, veio um monte de coisa assim, de sentimentos ruins, até que eu decidi realmente não querer mais enfermagem na minha vida. Falei, fechei essa porta. E aí eu tentei, né?
Na verdade, eu não queria empreender. Eu nunca quis empreender, nunca quis vender nada, nunca quis. Isso nunca foi minha vibe. Mas era o que eu tinha para fazer. Então, eu segui tentando por vários caminhos. Todos eles eram um boom. Eu conseguia um dinheiro e depois travava. E eu pensava, gente, o que está acontecendo? Até que, então, uma amiga minha, muito querida, que foi a Zilá, que ela já está na estética há muitos anos, ela me convidou para trabalhar com ela. Mas era só assim para ela, Lu, eu preciso que você tenha um papel. Então, você procura um curso e eu vou te ensinar tudo que eu sei. Então, assim, eu comecei a fazer cursos online, de graça. E aí, fui por esse caminho. Só que aí, no meio do caminho, ela precisou dar uma parada, porque ela estava para abrir o consultório dela. E eu não poderia trabalhar com ela da forma que ela estava trabalhando, porque ela não tinha um consultório ainda. E aí eu me vi assim, e agora? O que eu faço na minha vida? Com isso, a minha mãe, né, me presenteou com um kit, meu primeiro kit de limpeza de pele. Duas amigas minhas juntaram e me deram a maca, que é a maca que eu tenho no meu coração, né? Tipo assim, que eu tenho ciúme da minha maca, porque, poxa, minhas amigas que me deram. Então eu fui conquistando as primeiras coisas dessa forma, ganhando. E aí até que eu me vi cheia de coisas e eu pensei assim, aonde que eu vou botar essas coisas agora? Não tinha lugar na minha casa. E aí veio a oportunidade da minha primeira sala. E eu fui, só que assim, com muito medo, muito medo. Eu primeiro cheguei a atender 1 mês e pouquinho na sala de uma outra menina que trabalhava com cílios, mas assim, acabava não combinando muito, que eu trabalhava com massagem relaxante, então não tinha como. E aí eu acabei, assim, pegando uma sala. E o meu pai, que hoje não está mais aqui, ele já faleceu há 3 anos, ele que pintou, fez tudo, ele fez toda a decoração. Então, assim, ficou linda a sala. E eu fiquei nessa sala por 2 anos e pouco. E assim começou a minha história. Eu só fazia massagem relaxante, limpeza de pele, massagem modeladora, aquelas coisas bem básicas da estética. Até que depois eu fui fazendo outros cursos e chegou a hora que eu entendi, que eu não tinha nem entendido ainda, né? Mas eu entendi que eu precisava fazer a pós-graduação. E há 2 anos e pouquinho, mais ou menos, que eu entrei na pós-graduação. E ali eu ainda não tinha entendido que eu era uma enfermeira dentro da estética. Eu tive sérios problemas, inclusive, com isso, porque eu achava que eu estava roubando o espaço das esteticistas. Eu ainda não me via assim, até que acho que Deus foi trabalhando isso dentro de mim e me mostrando que eu continuava na minha tão sonhada enfermagem, mas de uma forma diferente, porque eu sempre cuidei de mulheres dentro e fora da igreja, sempre foi um dom que assim, foi um presente de Deus, eu sempre cuidei de mulheres. E agora eu tinha uma oportunidade de cuidar profissionalmente, dizendo, né? E aí foi quando eu me descobri enfermeira esteta, né? E aí mais ou menos foi essa trajetória que hoje, assim, eu tenho muito orgulho. Eu todos os lugares que eu vou, você é o quê? Antes eu não sabia, eu não sei se eu sou esteticista, eu não sei o que eu tô fazendo, né, nesse meio, mas hoje eu falo com muito orgulho, eu sou enfermeira esteta, porque a enfermagem ficou, né? Ela não saiu para entrar a estética, né? Sim. E é isso. Que lindo! Eu tenho algumas alunas que são enfermeiras. E quando você falou, né, que o seu pai trouxe a questão do dinheiro, que a enfermagem não dá dinheiro, alguns profissionais hoje vêm para a estética com esse pensamento. Eu vou ganhar dinheiro na estética porque a estética dá dinheiro. Isso. Mas eu falo que quem vem com esse pensamento, se não tem a raiz do entendimento do que é a estética, se frustra. Exatamente. Porque o dinheiro é uma consequência daquilo do que somos como profissionais. Ter raciocínio clínico, entender que o paciente é único, montar um planejamento individualizado, tudo isso vai fazer parte do processo. E quando a gente tem esse entendimento, aí sim a gente ganha dinheiro. Isso. Porque a beleza vai ser uma consequência. A gente precisa entender o in para depois o out aparecer, que é de dentro para fora. E muito legal a sua história, porque a gente ainda tem esses embates, né? Que outros profissionais vêm para a estética para roubar
a questão do esteticista, dos procedimentos, a gente ouve muito isso. Mas eu acho que é uma oportunidade tão legal. Eu ouço muitos enfermeiros falando, eu tô cansada, porque o ambiente hospitalar é diferente, é um ambiente pesado. Isso, muito pesado. É um ambiente de vida e de morte. É um ambiente que gera questões emocionais para o ser humano. E a estética é beleza, é vida, é leve. Isso. Então, eu acho que esses profissionais precisam dessa oportunidade. Sim. E quando eu converso com esses profissionais que entendem essa questão do que é a estética muito além do dinheiro, esse profissional pode ter certeza que vai ser um profissional extraordinário de sucesso. Amém. E é muito isso, né, Lua? As pessoas se oportunizarem, terem essa segunda opção, né? A gente pode ser o que a gente quiser dentro da nossa área profissional e tá tudo bem. Isso. E eu acho que é isso a beleza, né? O seu conhecimento como enfermeira, trazer para a estética, você vai ter uma visão muito diferente. Sim, agrega muito. Agrega muito. Agrega, traz um peso até maior. Porque eu tenho clientes hoje que elas falam, eu tô com você porque você é enfermeira. Eu gosto de você porque você tem um olhar da enfermagem. Algumas, colocam a questão da responsabilidade ser até maior. Porque, infelizmente, a gente vê muita coisa acontecendo. E eu tive até uma cliente que ela acabou não vindo, mas ela me abordou na rua e ela soube que eu era da estética, ela me perguntou e ela estava tentando arranjar um jeito de saber o que eu era de profissional antes da estética. Aí eu falei, gente, as pessoas estão preocupadas com isso, né? Estão. E aí, dado momento, eu falei, não, eu sou formada em enfermeira e tal, eu sou enfermeira. Aí ela, eu tava aqui procurando uma palavra para tentar entrar nesse assunto. O que você, se formou? E ela falou, é porque eu sou da área da enfermagem também. A minha mãe é da área da enfermagem. Então, assim, nós somos uma família do hospital, digamos assim. E nós temos muita preocupação com isso. Então, hoje, eu acho que esse espaço a gente está conquistando de uma forma diferente, né? Porque o enfermeiro tem um olhar holístico, né? O olhar do completo. Sim. E a gente tem essa questão do olhar completo na vida do cliente, né? Não é só a gente fazer uma massagem, mas essa massagem é para quê? E hoje a estética também mudou muito, não é só a beleza. Né? A estética é saúde. É saúde. Então, hoje eu me sinto muito mais à vontade de atuar na estética por hoje ter esse entendimento que não é só beleza. Porque há muitos anos atrás eu tinha até um certo preconceito com a estética. Sim. Muito bom esses pontos. E aí, vamos para uma outra pergunta. Você já disse que tinha preconceito com a estética. Sim. Que visão era essa? E quando foi que o bichinho da estética te mordeu? Então, foi porque assim, a gente não via falar muito da estética como saúde. Né? A estética era a estética mais superficial, que era cabelo, unha, né, e tudo mais. E tinha aquela mais profunda que era das cirurgias, era de se mexer toda. E eu sempre fui muito contra essa questão de se mexer toda. Eu acho que Deus fez a gente daquele jeito, é o nosso natural. Hoje eu entendo que a gente pode melhorar o nosso natural, até porque a gente já não está muito mais natural, né? Pelo que a gente come, a forma com que a gente vive hoje, a gente já saiu do natural de que Deus nos criou. Então eu tento falar com as minhas clientes que a gente precisa voltar ao natural, na verdade, e melhorar o que precisa melhorar. Então, antigamente, eu não tinha essa visão. Eu achava assim, a pessoa quer um outro nariz, a pessoa quer um outro queixo, a pessoa quer, sabe? Então, assim, ela quer se mexer toda, daqui a pouco não tá irreconhecível. Até por muitos artistas que a gente já viu, né, na nossa infância, se mexendo, ficando às vezes mais bonita, às vezes mais feia, meio estranha. Então, eu acho que eu tinha um pouco disso. Quando eu entrei de fato na estética e que eu entendi o que é estética, aí eu me apaixonei. Porque, como você falou, o ambiente hospitalar ele é um ambiente muito pesado.
Apesar de eu amar, tá? Eu vou ao hospital fazer consulta, qualquer coisa. Eu fico que nem criança num parque de diversão. Eu fico assim, babando, olhando como é que trabalha, como é que não trabalha. Mas assim, não é algo que eu quero mais pra minha vida. Eu não me sinto mais à vontade trabalhando nesse ambiente. Até porque eu não quero esse peso, essa questão da parte emocional, que pesa bastante. Então, assim, hoje... Eu trato da saúde dentro da estética como uma coisa leve, uma coisa para cima. Então, aqui eu escuto histórias, eu posso ajudar as pessoas muito mais como eu poderia, de repente, ajudar no hospital. A saúde do hospital é para você tirar a pessoa da morte, você tirar a pessoa daquele canto oprimido, sabe? E na estética, não. Você vem melhorar a vida das pessoas e elas saem daqui sorridentes, né? Então, assim... Quando eu entendi isso de fato, eu comecei a me apaixonar pela estética. E cada dia parece um vício, né? Isso. A cada dia eu tô mais apaixonada. Eu abro meu Instagram hoje... Eu vou rolando o Instagram, é só coisa de estética. As pessoas falam assim, você não sai desse Instagram. Eu falei assim, eu tô vendo coisa de estética o tempo inteiro. E cada hora eu quero uma coisa diferente, eu quero aprender algo diferente, eu quero trazer algo diferente para as minhas clientes. Então, o tempo todo a gente tá querendo aprender porque vira um vício. Vira. Porque é uma coisa muito linda, a estética é linda. Eu sou apaixonada hoje pela estética. Eu costumo dizer também isso, que eu sou extremamente apaixonada. E outro dia eu tava pensando, né, engraçado, o que eu seria se não fosse esteticista ou da área da estética? Foi uma pergunta muito difícil, que eu fiquei pensando, não sei, de fato. Então, eu já pensei várias vezes, enquanto até enfermagem, né? Eu também tinha um sério problema, que eu não queria sair da enfermagem, porque era meu sonho. E na verdade, a estética foi... Como as outras coisas que eu tentei ganhar dinheiro de alguma forma, eu acho que a estética foi mais uma, na verdade, né? Então, eu caí de paraquedas. Essa é a verdade. Mas, assim, hoje, quando eu penso nisso, e pelo que as pessoas me falam, eu acho que eu daria uma boa psicóloga, psicanalista, porque, né, eu ajudo. Acaba que a nossa profissão, a gente cai dentro da psicologia, né? Sim. Porque a gente... Cliente chega eu costumo falar que minhas clientes se tornam amigas de infância na segunda sessão. Porque elas deitam na maca, elas contam a vida toda, elas acham que você é a melhor amiga delas e você acaba dando realmente... abrindo esse caminho para elas e a gente fica íntima, sim, né? Então, eu acho que eu, de repente, daria uma boa psicóloga, assim, entendeu? Ou muito psicanalista bom. Que está na moda hoje em dia, né? Sim. A gente tem estudado, tem conquistado mais outras áreas dentro da psicologia que são lindas também. Muito bom, Lu. Vamos para mais uma pergunta. Você acredita que o olhar clínico da enfermagem é um diferencial competitivo dentro da estética? E hoje, você falou um pouquinho, antes da gente montar esse podcast... Eu tive uma conversa com a Lu e ela me falou um pouco sobre a trajetória, o que ela trabalha hoje e qual é o foco dela. Então, hoje você destaca o tratamento para gordura localizada com a massagem grega, que é uma especialidade da Lu. E o que essa técnica tem de diferencial? Falando um pouco da técnica e falando um pouco também do diferencial da enfermagem dentro da área da estética. Sim, eu acho que o diferencial é total, porque assim, a gente tem um olhar muito pontual para algumas coisas, né? A questão da higiene, porque assim, a gente fala enfermeiro, a gente logo liga a higienização das mãos, né? Então, assim, a gente tem essa questão da higiene muito alta, né? Tem a questão de contaminação, porque a gente acaba indo, né, em outros lugares, outros consultórios, não estou vigiando ninguém, mas é algo que está dentro de mim, né? Então, quando eu vejo outros profissionais manipulando, que seja um creme, que seja uma aplicação de enzimas, qualquer coisa do tipo, eu fiquei em sala de aula,
5 anos, mais 2 de especialização, fora os estágios que eu tive dentro do hospital, fora os empregos que eu tive. Então, assim, não tem como, tá dentro de mim. Então, quando a gente vê alguém preparando que seja uma seringa, na nossa cabeça é todo um cenário. Aí eu me coço toda, né? Outra coisa que eu vejo assim, a gente fala muito no hospital sobre infecção cruzada, né, de uma maca para outra. Então, assim, quando eu vejo profissionais, em geral da estética, colocando coxas, uma coxa para todos os profissionais, para todas as clientes, aquilo me coça também. Porque eu sei que às vezes o ambiente está frio e tudo mais, mas a gente tem toalhas, tem outras formas, né? E eu fico assim, só pensando, gente, bactéria, infecção, porque a gente não sabe qual corpo, o que tem naquele corpo. Então, isso tá dentro de mim, não tem como tirar mais, né? Então, assim, são coisas pequenas que fazem toda a diferença, né? Quando eu falo com a cliente, senta aqui e ela, de repente, por exemplo, a massagem grega entra muito nessa questão. Quando a pessoa fala que tem dificuldades, vão ser bem claras, dificuldade de ir ao banheiro, né? E aí já vem logo massagem grega, porque na massagem grega ela não só modela, que ela veio no lugar da massagem modeladora, para modelar, mas ela emagrece também, dependendo das sessões que a gente coloca para cliente, se for intuito de emagrecimento, são mais sessões. Só que ela trabalha respiração, ela trabalha o intestino. Então, quando a pessoa ela senta aqui, ela fala que tem um problema no intestino, eu, como enfermeira, eu não olho só o corpo dela, eu já olho por dentro. Então, assim, eu já olho o intestino dela, e se ela fala assim, eu tenho problema, assim, eu já vou nos órgãos. É um olhar da enfermagem que a gente tem, né? O que está acontecendo por dentro? Como você bem falou no início, a estética, hoje, a gente entende que é um cuidado de dentro para fora, e antigamente era muito de fora, né? Tentando de fora para dentro. Então, assim, a enfermagem me ajuda muito nisso, porque é como se eu olhasse para a cliente do lado avesso, entende? Então, assim, o exterior, para mim, é em último lugar. Então, a massagem grega, ela veio de, assim, encontro a tudo que eu estudei na vida sobre essa questão. Então, assim, quando o cliente senta aqui, que ele quer emagrecimento, modelado, eu sempre coloco massagem grega. Todo mundo já sabe, porque é uma massagem completa. E virou a queridinha das meninas, porque ela desincha 2 vezes mais rápido do que as outras massagens que a gente já vem acostumada, como drenagem, modeladora. E ela acaba fazendo um bem para a cliente. Não é só a estética corporal. Mesmo que a pessoa não tenha problemas de intestino, mesmo que a pessoa não tenha outros tipos de problema, ela vai auxiliar, ela vai ajudar. Ela vai melhorar o estilo de vida daquela pessoa. Agora, para quem tem constipação mesmo, séria, nossa, vicia. Tem cliente minha que fala, não, eu fiz outro protocolo, mas eu preciso da massagem grega. Então, assim, virou a queridinha daqui do consultório. Que legal, Lu. E falando um pouco sobre essas estratégias, né? Que a gente tem falado muito sobre a estética regenerativa, sobre cuidar de dentro para fora. As disfunções hoje a gente entende, na literatura fala muito sobre isso, que tem muita ligação com a questão dos hormônios, com a bioquímica do paciente, como que esse paciente está em questão, a saúde emocional. E aí a gente vê que melasma tem relação, acne tem relação, pele seca, pele oleosa, tudo desequilíbrio. Trazendo essa parte da massagem grega para o corporal, que você atende muito, né? Corporal, as suas pacientes têm essa procura. O que trouxe de diferente na sua visão, para a gente compartilhar um pouco dos ensinamentos também com outros profissionais, essa importância da pós-graduação no sentido da fisiologia, da anatomia, da parte bioquímica do paciente, da estética? Trazendo o que você já tinha, né, de conhecimento da enfermagem, porque acaba que com certeza você trouxe os ensinamentos de uma forma diferente, mas te agregou muito, eu tenho certeza disso, em relação aos seus conhecimentos na pós e para a sua prática clínica também. Cara, a fisiologia fez muito sentido nessa questão de associar a cosmetologia,
a eletroterapia, a parte também de anatomia faz muito sentido. O que te agregou, né, nesse sentido? Basicamente, assim, quando a gente fala tanto de cosméticos quanto de injetáveis, por exemplo, né? Eu não consigo pensar, como eu falei, só no fora. Eu consigo pensar no dentro. O que tá fazendo dentro, né? Então, assim, a fisiologia, ela não me deixa pegar um protocolo qualquer e aplicar simplesmente porque deu certo, porque eu vi alguém. Eu tenho uma mania de estudar, querer saber o que acontece. Então, assim, a fisiologia, a anatomia que eu tive na enfermagem me trouxeram uma responsabilidade muito maior. Tanto que quando eu fiz o curso de intradermoterapia, né, de aplicação de enzimas para emagrecimento, eu tive um ótimo curso no qual a técnica foi passada de forma exemplar e tudo mais. Só que quando eu cheguei em casa, eu pensei assim, tá, e o que essa enzima faz por dentro? Porque, assim, em nenhum momento eu pensei na fisiologia ou na anatomia, digamos assim, eu quero... Não, é um olhar da enfermagem que a gente... É automático, assim, a gente não pensa, não, eu preciso saber da fisiologia, como que funciona... Não, peraí, tem alguma coisa, eu preciso saber mais. Você é como se ficasse incompleto. E isso já está muito dentro de mim, não penso isso, né? Tipo, não, tem que ter alguma coisa a mais. Eu não posso chegar lá e aplicar um negócio e pronto. Então, assim, para atender a fazer a primeira aplicação de enzima, eu levei 2 meses depois do curso. Porque a responsabilidade de saber o que aquela enzima ia fazer dentro do corpo da minha cliente, e um diferencial que, assim, isso todas as minhas clientes falam que eu tenho, que é de explicar o procedimento. Então, quando a cliente vem, eu não sei o que é aplicação de enzima, eu não sei como é que acontece, eu explico primeiro para minha cliente quando ela quer saber, mesmo aquelas que não querem muito saber, só querem deitar ali, não, faz o seu trabalho. Tudo que eu vou usar, eu falo, olha, eu tô usando, aqui tá enzima, aqui tá seringa, eu mostro, porque no hospital a gente tem muito disso, né? Abrir na frente do cliente para poder ver que tá tudo certinho. Então, assim, a questão da fisiologia, da anatomia, é a questão da responsabilidade, que traz assim, fica assim, não, mas espera aí, esse creme aqui, porque hoje a gente tem muitos cremes tecnológicos, né? Então, assim, o creme que antigamente a gente achava, só um cremezinho, não sei o quê. Hoje eles fazem tanta coisa, né? Hoje a gente tem microagulhamento através de creme. Então, assim, o que esse creme, para onde ele vai? Ele chega na corrente sanguínea? Teve um outro dia que eu tirei uma dúvida de uma cliente minha. Ela, não, eu não quero nada que vá para minha corrente sanguínea. Eu falei, mas querida, muitos cremes chegam à corrente sanguínea. Então, essa questão da fisiologia da anatomia me ajuda, esse olhar me ajuda a ajudar até o meu cliente, porque eu pego muita gente aqui falando assim, eu já fiz esse negócio, mas eu não sei o que aplicavam em mim. O que eu já peguei de cliente falando que não sabia nada do que era aplicado, eu falei, não, essa aqui é uma enzima para essa finalidade, essa daqui é uma enzima para isso, para aquilo outro. Então, assim, eu tenho isso comigo. Não é nem a questão de como ser professora, porque o professor tem isso, né? Tudo ele quer explicar. Mas não, é essa questão do hospital mesmo, né? Com o nosso aprendizado, a gente tentar passar para o cliente para ele saber o que está sendo aplicado ou passado no corpo dele. Muito bom. Isso é um diferencial muito grande, Lu. Muito, muito, muito. Leva para sua vida. É esse o caminho. Porque até num procedimento básico, que é uma limpeza de pele, que é um procedimento corriqueiro, muita gente conhece. Tem que falar. Agora eu vou usar um esfoliante. Agora eu vou colocar um vapor de ozônio na parte da emoliência. Agora eu vou fazer uma extração. É importante isso, porque isso traz confiança para o paciente. Sim. E o paciente... Hoje a gente tem os canais diversos de comunicação para venda, mas eu ainda acho que o boca a boca é um dos principais. Exatamente. Então, se o paciente ele te fideliza, ele confia em você, ele vai falar para os amigos, para a família, ele vai sempre lembrar de você. Isso é importantíssimo. Sim. Olha, eu vou usar um produto que ele pode causar uma hiperemia, ele pode causar uma ardência. E o pós-procedimento, como que você vai ficar? Pode ficar dolorida, Sim. pode ter hematoma,
pode gerar um processo e tudo isso faz parte Sim. da nossa responsabilidade. Sim. Você falou muito sobre a palavra responsabilidade. Sim. E é sobre isso. É o diferencial do profissional hoje dentro de uma área que cresce todos os dias. Exato. Muito bom. Muito eu bom. acho que essa questão da responsabilidade, eu acho que ficou um pouco batida, assim, né, para as pessoas que não são profissionais, né? Então, assim, quando acontece de numa massagem mesmo, né? A pessoa fica hiperêmica mesmo. Sim. Na hora, que é o que a gente quer, na verdade. E aí eu sempre explico, olha, isso aqui é normal. Isso aqui é normal, já vai sair. Isso aqui vai ficar meio marcadinho. Às vezes acontece, né? Você vai extrair um cravo e aí já fica marcadinho, coloca uma pomada tal, não sei o quê. Então, assim, eu tento... Eu cuido dos meus clientes como se fossem minhas filhas, sabe? Eu tenho muito carinho, muito cuidado, mas de muita responsabilidade, que eu acho que tá faltando muito em todas as áreas. Não é só Sim. na estética, não. Sim. Mas na estética a gente vê muita falta Sim. de responsabilidade e eu tento passar isso para as minhas clientes. Sim, pegando o gancho dessa responsabilidade... eu não sei se já aconteceu com você. Eu fiquei por muito tempo atendendo, né? Hoje eu tô mais voltada para a área da docência, mas as clientes, elas me procuravam querendo drenagem. Sim. E daí eu chegava e explicava, começava o atendimento. Não, mas a drenagem que eu fazia não era dessa forma. E elas sempre confundem, e a gente vê muito isso, confundir massagem modeladora com a drenagem. Sim. E isso é muito responsabilidade nossa, porque chegou até onde estamos com essa questão, né, delas confundirem. E é diferente, são procedimentos diferentes, indicações diferentes, para um objetivo diferente. E isso é a gente explicando para trazer a cultura para o nosso cliente. A mesma coisa do uso do home care. Não faz sentido eu tratar o paciente e ele não cuidar em casa. Isso. Então, isso é uma cultura que a gente, como profissional, tem a responsabilidade de levar para o nosso paciente. Exato. Né? E aí, vamos para mais uma pergunta. Agora vamos falar sobre empreendedorismo. Que você já falou, nunca quis empreender. Eu também nunca quis, e olha onde eu estou, né? Mas qual foi o seu maior desafio como empreendedor até hoje? Compartilha com a gente. Olha, foram São muitos, né? E diariamente a gente tem, né? Exato. Diariamente a gente tem desafios, mas assim... depois que eu abri minha sala, né, assim, abri meu consultório, que antes também não era consultório, né, vem sendo assim uma construção, a gente sai do espaço para consultório, sai do nome normal para o doutora, tem toda uma questão que a gente vai aprendendo que a gente deve fazer. Mas assim, eu acho que o que mais me impactou foi até assim, eu fui muito corajosa quando isso aconteceu, foi quando eu já estava nessa sala que nós estamos hoje e eu entrei com 2 pessoas em sociedade e nesse momento, assim, a sociedade não deu certo, 4 meses depois foi muito rápido e eu não tinha dinheiro para poder pagar os móveis, as coisas que a gente tinha conquistado. Então, eu tinha pouquíssimas coisas aqui e eu tinha... armário, cadeira, então um mocho pra gente sentar fazer atendimento. Tinham muitas coisas assim de importância que tinham sido conquistadas pelas 3. E elas deixaram uns meses e tudo, mas aí teve um momento que elas falaram, a gente quer que você, né, nos dê o dinheiro. Só que aí, nesse momento, eu acabei pegando uma outra pessoa para poder dividir a sala para ficar um pouquinho menos pior, digamos assim. Então, eu estava total sem dinheiro. E logo depois, essa pessoa também me deixou. Então, assim, 4 meses depois, eu fiquei sem essa pessoa também. Então, foi um momento que eu me vi sozinha para pagar o aluguel de um prédio muito melhor, muito mais caro. Então, assim, só fica o caro na sua mente, né? O empreendedor, quando está se formando, é um negócio muito doido. Então, assim, só ficava assim, os reais na minha mente. Então, eu não tinha dinheiro para poder pagar os móveis. E elas estavam ali em cima de mim. E eu, com um ato, assim, de muita coragem, eu falei assim, sabe, faz o seguinte, eu quero paz. Vão lá, pega o que é de vocês, vendam, tira aí o prejuízo de vocês. E eu comecei do nada, sem dinheiro, comecei do zero, eu recomeço.
E elas vieram, eu achei que elas não viriam, mas elas vieram e pegaram tudo. Então, assim, eu tive que montar. Eu tenho 2 macas, uma maca era armário e a outra era para atendimento, né? Então, eu tive que recomeçar assim do zero. E para mim foi muito marcante. Na época eu fiquei muito mal e tendo que atender, você tendo que estar bem. Mas, assim, eu tinha que explicar para as clientes, porque imagina, tava tudo arrumadinho, do dia para o outro, tá tudo bagunçado, né? A maca cheia de produto, não me encontrava para fazer uma limpeza de pele, era o ó. E eu tinha que explicar isso para as clientes, né? E as clientes junto comigo, eu ganhei armário de cliente, eu ganhei cadeira, eu fui conquistando as minhas coisas, fui pagando tudo em 10 vezes e eu consegui. Deus foi me ajudando e eu consegui. Então, para mim, foi um marco, porque, assim, foi um aprendizado, foi um momento muito forte para mim, sabe? No empreendedorismo. E quando a gente vai para esses eventos, assim, de empreendedorismo, que a gente vai escutando as histórias das pessoas, eu fico pensando assim, então agora eu tô realmente empreendendo, porque todo mundo que começa a empreender tem sociedade quebrada, perde tudo, fica sem dinheiro. Eu falei, então eu tô no caminho certo, é por esse caminho. Então parece que é um caminho que você tem que trilhar mesmo para você dizer, não, agora eu sou empreendedora. Então foi isso que aconteceu. Hoje já são outros desafios, mas assim, graças a Deus conquistei muita coisa, tenho conquistado diariamente e sou muito grata porque muitas pessoas vêm, me dão presentes assim, do nada. Eu fico assim, gente, as pessoas confiam muito em mim. A minha mãe confia muito em mim. As minhas amigas, minhas melhores amigas, que então, assim, estão comigo desde o início. Eu fico assim, gente, elas investem em mim. Até hoje, de vez em quando, eu comprei. Às vezes é um negocinho pequenininho. Eu vi isso aqui, mas eu acho que tem a ver com a estética, eu comprei pra você. Eu fico muito grata, sabe? Então, eu acho que esse foi o marco, foi o maior desafio que eu tive até hoje. E empreender é isso, né? Desafios. Exato. A gente não pode desistir, continuar. Isso aí. Que é cada passo uma etapa. Como você falou, hoje você tem outros desafios. Sim, sim. E é sobre isso, né? E aí, qual seria o conselho que você daria para uma enfermeira frustrada no hospital que pensa em migrar para a estética? Então, vou dar o conselho que eu não tive essa oportunidade, né? Eu acho que, assim, na verdade, eu vim do desemprego. Eu nem vim de um hospital, eu vim de desemprego, né? Que foi mais complicado. Então, hoje, eu digo para uma pessoa assim, que ela faça a pós-graduação dela, ela junte dinheiro e comece vai juntando dinheiro, ou vai conquistando as coisas aos poucos, vai montando o seu consultório, né? Porque eu abri o consultório sem nada, né? Eu fui no caminho, tudo comigo foi no caminho. Então, eu acho que quem tá dentro de um hospital, como CLT ainda, não se desespera. Vai desenhando o que você quer, vai conquistando aos poucos, para que saia pelo menos com metade das coisas, pelo menos com alguma coisa já conquistada, né? Porque é muito mais difícil você começar do zero. Então, eu vejo muitas vezes, eu vou pedir demissão e eu vou receber alguma coisa, vou começar. Não, eu acho que você tem que ir com calma, sabe? Ir montando as coisas com calma, pensando direitinho, para que as coisas deem mais certo do que errado. Porque, como você falou, empreender é um desafio diário. Então, assim, e você tem que estar muito certa disso. Porque, eu vou falar, CLT é muito mais fácil. Você ter aquele dinheirinho certo, às vezes não é muito, mas é certo. E o empreendedor, ele, assim, a gente que é cristã, a gente confia em Deus e vai, né? Porque cada dia a gente fica pensando, e aí, esse mês foi legal, e o outro mês vai ser legal? Então, assim, tem que estar muito certo. Eu nem tava tão certa assim não, mas fui, né? Mas deu certo. Hoje eu também não quero voltar para o hospital, para CLT, não me vejo mais nessa vida. Eu também penso assim, sabia? Voltar para CLT, eu não sei, gente.
Não me vejo também. Eu também não me É vejo. desafiador, é enlouquecedor, mas é liberdade, né? É, total. É liberdade. É liberdade de tudo. De tudo. Não é só uma financeira. Você colocou aí que muita gente pensa no financeiro e é o que eu mais escuto. Nossa, mudou pra estética? Nossa, deve estar cheio de dinheiro ou vai ganhar muito dinheiro. Amém, recebo ou ganho muito dinheiro. Mas assim, o dinheiro ainda não veio, todo ele, né? Mas assim, eu vejo que é uma liberdade até de você lidar com seus clientes, Sim. né? No hospital, você tem que cumprir um protocolo. Então, assim, às vezes o paciente, ele quer falar com você. Você quer até escutar, mas você tem mais 10 pacientes para atender e você não pode dar uma atenção que aquela pessoa precisa. Até meus clientes, assim, até hoje eu tenho conseguido fazer isso. Deixar de 1h30 a 2 horas para cada cliente. Para que eu também tenha um momento para comer, para descansar minha coluna, né? Porque eu penso muito também na minha saúde, até porque eu sou uma mulher de quase 40 anos. E eu fico pensando muito nisso. Eu vejo que muitos profissionais da estética não pensam nessa questão, né? Da saúde e vê como um local de só ganhar dinheiro. Sim. Então, assim, não vê como propósito. Sim. E aí, eu gosto muito de ter um tempo. Tem clientes que são mais senhoras, que elas gostam de tomar um suco, um café. Então, assim, eu tenho algumas que eu dou até, sabe, um tempinho a mais, porque são clientes que às vezes nem querem ser só tratadas, elas querem um momento de conversa, um momento de psicologia ali, né? E a gente pode dar, tem mais liberdade, a gente consegue trabalhar nossos horários. Verdade. E aí a gente trabalha também com a nossa essência, né? Exato. Colocando o que a gente acredita, o que a gente pensa. Que vai até pelos produtos mesmo, né? Sim. A gente trabalhando para outras pessoas, a gente não pode nem escolher os nossos produtos, né? E o que quando a gente trabalha pra gente, a gente tem essa possibilidade, né? Muito bom. Liberdade, né? Total. E aí, vamos lá, Lu, rapidinho. Um bate-bola. Você vai compartilhar com a gente o que você pensa de algumas estratégias aqui. Uma palavra que define a sua trajetória. Coragem. Hospital ou consultório? Consultório, com certeza. Com certeza. Massagem grega em uma palavra. Resultado. Uau. Um medo que você já venceu. De abrir meu consultório. Um sonho que ainda quer realizar. Comprar minha sala. Muito bom. Uma qualidade que toda profissional da estética precisa ter. Atenção no cliente. Uau. Empreender é? Doideira. Muita doideira, mas é viciante. É verdade. Cuidar é? É lindo. Eu amo cuidar. Uma referência profissional que te inspira. Juliana Moreira. Gente. Não é porque estamos aqui, mas eu tinha escrito isso ontem que eu ia falar. Porque aí abre um espaço, porque a Juliana foi minha professora na pós-graduação. E eu conheci na live, na verdade, eu me apaixonei por você na live, eu te falei, né? Uma live com uma outra profissional. E aí eu falei, gente, que profissional é essa? Eu fiquei apaixonada por ela. E aí eu descobri que ela seria minha professora. Eu falei, meu Deus, né? Que honra. E aí, quando eu conheci você na sala de aula, eu falei, gente, ela é o máximo. E foi um presente, assim, de Deus a gente poder depois continuar pós-sala de aula, né? Então, assim, eu aprendo muito com você, com seus vídeos, com as suas palestras, com os seus cursos, porque aí eu faço todos os cursos, né? E aí eu sou muito fã sua, pelo seu profissionalismo, pelo resultado que você entrega, porque eu sempre falo, quando eu falo para as minhas colegas, né, eu falo assim, faz o curso da Ju. Gente, ela não promete nada, mas entrega tudo. Você entrega muito além. Eu já fiz vários cursos, eu faço outros cursos com outros profissionais. Mas assim, eu amo a forma com que você entrega. Porque você entrega de verdade, seja num workshop de 3 horinhas, 4 horinhas, ou seja, num curso de dia inteiro, você entrega muita coisa. Então, assim, por toda essa história, o pouco que eu né, sei de você, eu fico assim, poxa, eu tenho um presente de Deus do meu lado e eu quero ser uma das suas pupilas, né?
Ai, que honra, Lu. Me emocionei, de verdade. Que bom. Você já é minha pupila. É. E olha, gente, antes da gente iniciar, a gente estava aqui nos bastidores, ela estava falando que eu sou uma pessoa agoniada. Porque ela é uma pessoa agoniada. Porque quer tudo certinho, quer fazer tudo certinho, quer falar, quer organizar, tudo organizado. Eu tava falando desse jeito de mim. É o que me chamou a atenção, né? Tá vendo? Eu pensei em falar isso, eu não falar não. Mas aqui na sala de aula, quando alguém quase fez uma besteira, ela... Não pode. E eu falei, ela é boa. Ela não deixa a gente fazer besteira. Então, assim, e ela não faz besteira, com certeza. Uma pessoa agoniada desse jeito não faz besteira, né? Então, eu falei, não, eu tenho que colar nela mesmo. Muito bom, Lu, muito bom. Muito obrigada. Me sinto muito honrada, de verdade. Eu também. Se não fosse enfermeira, seria... Eu acho que antes eu tentaria a psicologia. Mas hoje, uma área que me agrada muito é a nutrição. Que eu acho que casa muito, né, com estética. Muito, muito, muito. Luana Vieira em 3 palavras. Forte, corajosa e única. Uau, e é verdade. Verdade. Você tem uma história profissional muito incrível, de vida também. E... são essas profissionais que a gente precisa dar voz para compartilhar, porque eu tenho certeza que tem pessoas nos ouvindo nesse momento com dúvida, Sim. com insegurança. Faça ou não a transição de carreira. Nossa, mas eu estou muito tempo já aqui, mas eu quero uma oportunidade e tem questão do medo. Então você, como enfermeira esteta hoje, você é voz para outros profissionais, até mesmo de outras áreas, né? Da biomedicina, da farmácia, da fisioterapia, querendo migrar para a estética. É muito bom a gente ouvir a sua história de superação, de medo. Mesmo com medo, você foi e fez e aconteceu. E é sobre isso a nossa vida, né? A gente compartilhar a nossa dor com o outro e fazer com que o outro enxergue que é possível. Sim. Né? Com certeza. E vamos lá para um conselho em uma frase para quem está começando na área da estética. Não olhe as circunstâncias. Senão você não vai. Só olha pro foco. Porque, assim, isso aconteceu comigo. Mas eu não olhei porque eu nem tinha conhecimento nas circunstâncias. Eu não tinha conhecimento de nada na área da estética e de empreendedorismo. Mas quando eu comecei a ter o conhecimento, eu comecei a me desesperar. Então, o que eu digo hoje é: não olhe para as circunstâncias, não escute o que as pessoas vão falar. Porque as pessoas que não têm coragem, elas vão tentar te paralisar. Então, assim, é tu focar naquilo que tu quer, eu vou. Assim tem sido minha trajetória. Assim tem sido. Eu já ouvi até de gente da família coitada. Hoje em dia, assim, me vendo como eu tô coitada, né? Não deu certo nenhum emprego. Aí eu falei assim, não, eu dei certo sim. Eu tenho meu consultório, pago as minhas contas, tenho os meus sonhos, tô conquistando cada dia o meu espaço. Então, as pessoas têm ainda um preconceito, né? Com a estética, com o empreendedorismo. Pessoas mais antigas, às vezes. E, assim, as pessoas mais idosas. Então, hoje eu tenho muito orgulho da onde eu cheguei. Porque no início eu tive muita ajuda dos meus pais, mas no meio do caminho meu pai morreu. E a minha mãe, ela nunca teve condições financeiras de me ajudar em nada. Então, tudo que eu conquistei, desde que meu pai morreu para cá, foi eu e Deus, só nós dois. E ele usando, claro, pessoas para me abençoar e tudo. Mas, assim, a conquista maior foi porque Deus estava do meu lado o tempo todo. Então, assim, e ele sabe o que vai no meu coração. Então, o meu foco é fazer a vontade dele, o propósito no qual ele colocou, que é cuidar de mulheres e de maneira holística, né? Então, assim, eu olho para esse foco e vou. Quando o desespero tenta bater, aí eu foco, Deus, mulheres, cuidado e vou. E é isso. Muito bom, Lu. Muito boa essa história. Parabéns, uma história de superação que impacta.
e que inspira também. Você mostrou pra gente que a estética vai muito além do bem-estar. Sim. Vai do cuidado, à saúde, à preocupação com o outro, com as mulheres, a importância que você dá na escuta. Sim. Às vezes a pessoa só quer desabafar. E você demonstrou isso com a sua essência, com quem você é. Quem é a Luana Vieira. Isso é importante demais hoje em dia. Isso é importantíssimo. Você me chamou muita atenção que você separa 1h30 para você atender o seu paciente. E às vezes o procedimento vai de 1 hora, né? Para você ter o tempo de se recompor para a próxima paciente. E hoje a gente sabe que tempo é dinheiro. Sim. Em 1 hora eu posso fazer 2 procedimentos que vai me rentabilizar muito. Eu não posso perder meia hora. E não, você trouxe o entendimento que meia hora você precisa para tomar um café, para tomar uma água, para se recompor, para você estar 100% plena para a sua próxima paciente. Isso é grandioso. Isso é grandioso emocionada de se ouvir. E você quer falar mais alguma coisa? Não sei se eu consigo. Porque, assim, é muito doido mesmo, né? Porque, assim, não é só o trabalho, é você empreender e cuidar, né? Então, eu vejo que esse é o propósito, mas eu tento olhar para as minhas clientes não como um R-cifrão, como eu sei que muita gente olha, sabe? Mas, e assim, na verdade, quando a cliente entra aqui, eu esqueço do R-cifrão, sendo bem verdadeira. E aí a pessoa senta aqui, sábado, então, se eu for atender sábado, boto o cliente sábado de manhã, pronto, acabou meu sábado, porque eu já fiquei 3 horas e meia, já, a cliente já saiu daqui assim, falando assim, é que eu tenho que sair mesmo, porque senão eu ficaria a tarde inteira com você, escutando você, porque você tem algo, não sei o quê. Então, assim, tem algo diferente, mas é porque simplesmente você está escutando aquela pessoa, sabe? Você não está naquele, não, tem hora, tem que atender outro no automático, né? Então, eu sei que esse é um dos meus diferenciais. E eu me emociono porque até hoje eu não mudei, eu espero não mudar. Eu preciso de dinheiro, eu preciso de conquistar minhas coisas e tudo, mas para mim, em primeiro lugar, está o cuidado. Uau! E até porque foi um juramento que eu fiz na minha formatura e que é um juramento que muita gente faz assim... Por fazer. Por fazer, fala por falar. E muitas vezes nos atendimentos, nas conversas, eu lembro desse juramento. Muito bom. Parabéns, Lu. Obrigada. Parabéns de verdade. Obrigada. E você aí, profissional, que assistiu esse episódio incrível de superação, compartilhamos conhecimento. Compartilha com aquele profissional que precisa ouvir tudo isso para dar um gás, para decidir, de fato, migrar para a área da estética, que é uma área linda. E a Lu vai falar aqui o Instagram dela e onde você que quer receber uma massagem grega, que é a especialidade dessa maravilhosa aqui, pode encontrá-la. Compartilha com a gente, Lu, seu Instagram e o endereço. Eu também vou deixar na legenda. O Instagram é doutora._Luana Vieira. E hoje eu estou atendendo aqui em Pilares. Eu estou 3 dias aqui em Pilares, atendo no Recreio também. E estarei atendendo ali pelas redondezas de Bom Sucesso a partir agora da semana que vem, que a gente está no carnaval. Porque empreendedor é isso, né? Trabalha no carnaval. Exato. Então, a primeira semana aí, ou a segunda, já estou atendendo. Alguns atendimentos eu faço também em domicílio. Entra em contato que a gente dá um jeito de chegar até você ou você chegar até a gente, né? Entre em contato com o Instagram. Eu vou deixar na legenda o endereço do consultório da doutora Luana e vou deixar o Instagram também. Entra no direct, manda uma mensagem e já marca o seu horário com essa maravilhosa, porque realmente a massagem dela, gente, é espetacular. Então, antes de finalizar, eu quero deixar um recadinho também. Estou com uma agenda incrível para os próximos meses. Vou fazer workshop de peeling, curso de microagulhamento, onde a gente vai ter uma visão regenerativa, limpeza de pele com associações de tecnologias dentro da área da cosmetologia,
eletroterapia e recursos incríveis para você otimizar sua limpeza de pele e levar esse diferencial para o seu consultório. E vamos finalizar o nosso podcast. E Lu, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Ju. Quando eu criei o canal de podcast, foi para um propósito, de abrir um canal de voz para profissionais compartilharem a sua história, conhecimento, a sua trajetória, experiência clínica. E você foi mais um canal de voz aqui no nosso canal. E mais uma vez, muito obrigada. Te desejo todo o sucesso do universo. E creio muito que você vai ser ainda mais extraordinária naquilo que você faz. Amém. Obrigada a você, Ju, por essa oportunidade de compartilhar um pouquinho da minha história. Muita coisa que não dá para falar num podcast, né? Mas, assim, eu acho que a gente conseguiu resumir bem e que esse podcast, assim, chegue realmente em outras mulheres que precisam mesmo, né? Dessa transição e que seja bênção para essas pessoas. Eu também te desejo todo o sucesso do mundo. E como eu já falo, você já voa, né? Mas águia voa cada vez mais alto. Você vai voar cada vez mais alto, tenho certeza disso. Muito obrigada. Vocês me acompanhem no Instagram, Juliana Moreira Estética. Acompanhem as nossas redes aqui no YouTube, sempre tem um vídeo diferente. E vem com a gente alavancar esse setor que é lindo, que é a estética. Até o próximo episódio!